Então tá. Então, como a gente estava falando, Bueno, em off aqui, até começar agora o pod, né? A gente estava discutindo aqui, né? Procurando uma pauta para falar alguma coisa do tipo interessante, Sim. né? Então, e a gente parece que achou, né? Alguma coisa legal. E estamos falando, eu puxei até aqui, vamos voltar à linha de raciocínio. Eu falei de Tancredo Neves, falei de ONU, falei dos BRICS, falei da Copa do Mundo e aí tinha mais um para falar. É, o que esses assuntos têm em comum, né? Porque quem tá chegando aqui, quem vê do nada, fala, pô, foi de Tancredo Neves a Copa do Mundo, né? O que tem a ver? Tem muita ligação, né? Por Muita. incrível que pareça, aí tem muita coisa ali que... Só que assim, é nos bastidores, né? É Tudo. como o Garrincha sempre falava, né? O pior jogador é aquele que só enxerga a bola. Exato. Então, quem não sabe ler as entrelinhas, quem não tem uma curiosidade, né, de realmente saber o que está acontecendo por trás, se aquilo lá é realmente verdade, se esse tipo de notícia que chegou até a pessoa realmente faz sentido. Sabe aquela pessoa que só pega, passa o olho ali, lê e fala, então é isso que está acontecendo, então beleza. Toma aquilo como uma verdade absoluta E e segue. segue. Esse tipo de pessoa aí tá fadada aí a fazer parte da manada, né? Exatamente. Então, Exatamente. então acho que os grandes gênios da humanidade, se você parar para pensar, qual que foi o diferencial e o que a maioria deles tem em comum? A Sim, curiosidade, exato. entendeu? Todo mundo viu uma oportunidade e uma deficiência e teve a curiosidade de ir atrás para solucionar, né, essa deficiência, né, essa dificuldade. E isso não pode ser diferente no nosso meio, entendeu? Sim. Porque se tudo que as pessoas chegarem, né, independente se é seu pai, sua mãe, seu irmão que você mais ama, sua esposa, seu marido, chegar e você tomar como verdade absoluta, é complicado, né? Tem que ter um questionamento, tem que ter uma inteligência ali entre os dois mas será que é isso? Eu ouvi falar isso assim e discutir isso de uma forma saudável, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é a nossa mente, ela é igual ao paraquedas, né? Ela funciona melhor aberta. Com certeza. Então, quanto mais cabeça aberta, mais suscetível e aberto a opiniões e ideias, melhor ainda, né, você vai conseguir pensar, raciocinar e tomar decisões mais assertivas. Perfeito. Isso tudo tem a ver com busca do conhecimento, busca da informação, não ter preguiça, porque até para pensar a gente consome energia, Nossa, consome tempo, tem que ter um raciocínio lógico, tem que saber, até que não seja muito lógico, beleza? Mas que você chegue em algum ponto, né, com informações cabíveis, com certeza. né? Mas para ter também informação cabível, você precisa ter aquela informação não cabível, que é para você ter os dois pesos e duas medidas, Exatamente. né? Então, gente, para vocês que estão nos vendo aqui, a gente estava em off conversando e resolvemos acelerar o assunto e vou apresentar o meu convidado de hoje, que ele é advogado, ele é empresário, ele é lutador, ele é esportista. Calma lá, quer ver só? Melhor dizendo, o que que você não é bueno? Eu não sou hipócrita, né? A gente estava falando agora há pouco, né, que uma das premissas básicas é de a gente sempre se posicionar. Então, você me perguntou aqui de bate-pronto o que eu não sou, eu falo isso, né? Eu tenho para falar isso, mas brincadeiras à parte, né? Como a gente havia falado, eu venho de outro estado, eu sou de São Paulo, né? Ótimo. Estou aqui há 14 anos, né, morando em Curitiba. Já sou mais curitibano, já me considero, aliás, né, um cidadão paranaense. Não que eu tenha deixado minhas origens, porque isso Sim, eu sou ligado muito às minhas raízes, mas o que aconteceu na minha vida aqui foi muito importante
até em termos de network, em termos de negócio. Para mim foi maravilhoso, né? Eu ter morado aqui durante todo esse tempo. Antes de vir para cá, eu morava na Bahia. Olha! Morei na Bahia também, em Porto Seguro. Olha que ruim, rapaz. Nossa senhora. Que ruim, hein? É ruim. Só quem conhece sabe do que eu tô falando. Nossa senhora. Né? É ótimo. Falando nisso, hashtag saudades Porto Seguro. Né? Né? Então, morei lá também 2 anos e pouco, 3 anos quase, e depois de lá eu vim para cá. Né? Pô, que legal. Daí na época eu estava casado e tal, e acabou que a minha esposa era daqui e a gente acabou veio morar aqui. E Você estava casado, hoje você não tá. Não com essa pessoa. Sim, né? com outra pessoa. Eu tive um filho com ela, um filho maravilhoso, inteligentíssimo, João Vitor. Top, JV. Nossa, João Victor. Ele não Ele não gosta que fala Vitor, hein? Não é Victor. João Victor, né? Inteligentíssimo, apaixonado por história, por política. Caraca. O que você perguntar para ele de guerra, ele sabe, manja muito. Qual política, idade? 14 anos. 14 anos aí. A gente troca muita ideia, troca muita informação, inteligentíssimo. Aquele vai dar bom. Vai dar futuro bom. Vai dar bom. Vai dar bom. E tem um outro também, né, que é o Davi. Hoje ele tá com 6 anos. Sim. Né? E aquele lá aquele lá, se deixar, ele sobe nessa parede lisa aí, do jeito que ele tá, ele sobe até o teto. Não para, né? Caraca. Inteligente também. E então, eu vim para cá, né, justamente por causa disso, e acabei ficando. Daí iniciei os estudos aqui, fiz direito, fiz minhas pós-graduações aqui, minhas especializações, e advogo aí para um pessoal que você já conhece. Sim. Né? A gente tem uns amigos em comuns e tal. E estamos aí, né? Hoje a gente veio participar desse podcast aí, que é um sucesso, né? Eu agradeço já de antemão aí o convite, muito obrigado. Convido aí todos os meus amigos, toda a sua audiência aí a ouvir, que vai ser um bate-papo muito legal. Tem muita coisa boa, a gente vai abordar grandes assuntos, né? Sim. Que são importantíssimos, né? Sim. E fico à vontade aí. E já estou à vontade e fico à disposição aí para o que você quiser falar aí, conversar. Rapaz, vamos fazer então assim, ó. Já que está à disposição, eu tenho, né, para ano que vem umas ideias a mais. E aí eu vou já deixar aqui de bate-pronto, em aberto, a te convidar a vir participar, talvez não sozinho, mas num bate-papo aqui que eu acho que vai ficar bem fervoroso e vai ser legal. Né? Diversos assuntos, porém com pessoas inteligentes, com pessoas que têm informação, né, para passar, para trocar, né? Pessoas inteligentes. Exatamente. Né? Porque chega de conversar com parede. Não, isso daí tem que... É o que a gente sempre fala, né? Tem pessoas ali que até de boca fechada entrega mais do que outras ali que tem muito conteúdo e acaba passando despercebido, né? Com certeza, com certeza. Eu cansei de ouvir uma frase de uma pessoa que era próximo a mim, que dizia muito para mim assim: rapaz, você, não direcionando a mim, né? Você calado é um excelente poeta. Cara, eu achava essa frase assim, de certa forma interessante e de certa forma aplicável para alguns momentos, sim. Mas eu achava também, e acho, de uma arrogância sem tamanho você falar isso para alguém. Ainda mais quando chamavam de também analfabeto político, sabe? E eu acho que a gente tem para trocar informação, mas com aquela pessoa que a gente identifica que também tenha para te acrescentar. Com aquela pessoa que eu chamo de parede, não adianta nada, porque tua voz vai reverberar ali, vai se espalhar e acabou. Não vai ter nada para falar. Exatamente. Nada para falar. Então, vamos lá. Bueno, vou começar pelo esporte. Qual esporte você pratica? Ultimamente, né, o último esporte que eu iniciei, já tá fazendo 10 anos agora, é o Muay Thai. Nossa! Né? Então, a gente já veio do Muay Thai, eu fiz outras artes marciais antes, fiz jiu-jitsu, né? Gosto muito de
futebol entre outras coisas, mas no Muay Thai aí eu tô há 10 anos, sou da Evolução Thai, desde quando eu comecei, né? Olha. O nosso mestre André Dida, falando nisso, um abraço, mestre. O mestre tá lá em Miami, lá, né? Tá mal, hein? Tá mal. Um abração. Também o professor Luiz Felipe, o Aldo, né? Mais conhecido por Aldo também, Sim. né? A gente tem uma longa parceria ali. E todo mundo ali da Evolução, né? Ali, quem chegou depois de 10 anos, eu vi todo mundo chegar ali, como amigo, né? Olha que Como massa. parceiro, né? Como profissional também, que muitos dali me procuram para resolver também, sempre uma coisa ou outra ali, né? Pensa num pessoalzinho para ter problema, né? Não são todos, mas os que tem É são com gosto. com gosto, né? Mas a gente tá ali sempre disposto a ajudar, enfim, né? E conheço todo aquele pessoal ali, né? Tenho vários clientes ali, que estão no UFC, Bellator, uns grandes eventos do mundo aí afora, né? São todos amigos, muito, muito próximos, assim. E pessoas boas, sabe? A história de vida desse pessoal ali é impressionante. Sim. Saíram do nada, né? Eu falo que, assim como eu, né, foram... Tem pessoas que... Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, né? Que eu sou o errado que deu certo, né? Tinha tudo para dar errado, né? O meio que eu nasci, da onde eu vim, né? Vendo as coisas que eu vi, né? O caminho mais fácil sempre foi o caminho errado, né? E os atletas, né, essas pessoas também sempre foram assim, né? Sempre eles tiveram que abrir mão do que é fácil, né? Do que é imediato para uma coisa que você não consegue alcançar, não consegue ver e tem que ir na fé, né? Sim. É igual tá na Bíblia, né? A fé é a firme convicção daquilo que não se pode ver nem sentir, né? Aliás, que não se pode ver, mas que pode sentir. Então você tem que acreditar em uma coisa que você não sabe se vai dar certo, mas que você sente que vai dar certo. Sim. Então é mais ou menos por aí. Por isso que eu me identifiquei muito com esse pessoal da luta, né? Tenho muitos amigos nessa área aqui em Curitiba, né? E acabo trabalhando com eles, enfim, fazendo algumas parcerias. Pessoal, muito gente boa. Inclusive, a gente vai fazer uma parceria aí, uma hora aí, vamos trazer o pessoal aí para participar ali, Opa, né? boa. O pessoal tem umas histórias bem legais, a gente vai dar muita risada junto. Cara, isso é que a gente também gosta, de rir. Uhum. A gente gosta de falar besteira, a gente gosta de falar coisa inteligente, mas essa alegria momentânea que se dá através de uma risada que ocasiona elementos químicos, né, disparados no corpo, não tem prazer melhor que isso. Não, isso, espontâneo, né? Não, Aquela que sai sem você... né? Com do certeza. nada, né? Do nada. E para isso acontecer, a gente precisa estar em pessoas, todo mundo envolvido, numa mesma vibe, energia. Concordo. Que aí flui, né? Flui. Uhum. Então, Bueno, vamos lá. Então você luta Muay Thai, já fez outros esportes e tudo mais. A gente se identificou, né? Também tenho minha luta e tudo mais. E aí você foi para a carreira jurídica, onde você tem alguns clientes que somos incomuns aí de alguns amigos, né? Lembrando que eu nunca cito nomes, nunca exponho nada do tipo. Deixo a critério sempre do convidado se quiser assim falar, mas eu não coloco nada do gênero. Né? Porque, de novo, reintegrando o que eu já falei em outros episódios, aqui o meu papel é receber, né, o meu convidado dentro da minha casa, dentro do meu seio, né, e a gente poder desenrolar da melhor forma possível, fazendo bem a todos, e não colocando em situação vexaminosa, nem em famosa saia justa. Maravilha. Então, assim... Aí você também tem partes de empresa, que são suas, não vou citar também nada do gênero. E dentro desse meio, quando a gente conversou, eu gostaria de falar de política, foi até o nome que eu coloquei, né? Com um viés jurídico. Né? E nesse meio tempo que a gente está aqui, a gente chegou num assunto onde eu falei, né, de Tancredo e tal, botei 5 situações, né? Então... eu vou desenhar minha lógica disso e dentro dessa lógica, aí eu vou pedir então para você ir debulhando para a galera poder entender, pode ser? Maravilha. Então vamos lá. Gente, sem falar aqui em ano de 2022, ano que nós estamos, não estou falando de candidato A, candidato B, apesar de
tem um posicionamento político, sim, mas o ponto é Tancredo Neves, o ponto é, qual foi o outro lá mesmo? ONU, os BRICS, Copa do Mundo e aí os donos do mundo. Exatamente. Foram isso. O que que tem uma coisa a ver com a outra, Bueno? Na minha leitura. Sim. Tá? Aí, então vamos assim, ó. O que eu acho que vai acontecer da minha leitura? Se não for na posse, como foi com o Tancredo Neves, e quase aconteceu a mesma coisa, né? Aquele famoso gânglio ou câncer, ou seja lá o que for, que o presidente eleito tem na faringe, quase fica internado e acontece igual o Tancredo. Então, se não for na posse, vai ser pouco tempo depois, como aconteceu com algumas pessoas do meio político, que avião caiu no mar, sumiu, outros sumiram e por aí afora. Eu acredito muito que quem vai tomar o poder é o vice do presidente eleito, ou seja, né, Geraldo Alckmin. Sim. Né? Nem sei porque, cara, bicho, não, perdido, né, nessa parada ali. Eu não quis acompanhar assim, não. Quem vai tomar o poder é ele, o partido dele e o Centrão, que hoje tem partido. Né? Sendo Centrão, que é o meio campo de tudo, sim, mas tem um partido. Digo isso por algumas situações. Né? Alguma parte do Senado já está a favor do presidente eleito, presidente lá da Câmara dos Deputados já está a favor, né? E como eu escutei hoje, né, num jornal que todo mundo conhece aí, né, que é da Jovem Pan, né, a Hora da Manhã, se não estou enganado no nome do jornal, estavam falando que isso era uma prostituição, na verdade. Né? Então esse tema eu achei bem interessante, o termo, né, que foi usado. E aí isso tem tudo a ver com Tancredo, porque o vice dele que assumiu logo após, né, que foi a primeira eleição após a ditadura. Né? Ou o regime militar, como alguns Perfeito. Como alguém. Aí depende de quem. Isso. E aí entra ali. Beleza. Aí vem a ONU, que são colocados como os beautiful people, né? Que gostam de tudo bonitinho e tal, papá. Só que aí, como você falou aqui em off, né? Tem uma pessoa X de fora que adora o caos. Instituir o caos. Então, e quem faz isso com o caos? Própria ONU, que encabeça quem? Os EUA. Então tem um livro ao qual eu não lembro o nome, mas eu vou procurar aqui. Se eu não conseguir trazer nesse momento, eu solto na descrição desse vídeo. Okay. Que era na parte econômica, lá em década de 70, 80, os Estados Unidos, eles colocavam, tu deve ter essa informação, eles colocavam consultores econômicos para acabar com a América Latina, sim, dando informações errôneas para que então os governos, né, dos países da América Latina, cada um, né, seu país, fizesse uma prática errada. E qual que era o ganho dos Estados Unidos com isso? Empréstimo de dinheiro, levando, né, lá para cima os impostos. Né? Tô errado? Não, maravilha, é isso aí mesmo. É o que realmente é o que acontece na prática. Você está sintetizando tudo muito bem, né? Isso. Tem várias literaturas que falam sobre isso, cada uma com uma ótica diferente. Porém, no final mesmo, tudo resumidamente é isso que você está falando, né? Em informações equivocadas para tomar atitudes erradas e para chegar lá o Banco Mundial, né, e emprestar dinheiros a juros exorbitantes que nunca serão conseguidos ser pagos, né? Então... Exato. Então vem aí a ONU, né, aonde todo mundo, o sonho de todo mundo, né, principalmente de quem é de salve governador Valadares, né, Minas Gerais, do lado de Belo Horizonte, a galera adora muito ir para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. E aí acaba ruindo as ideias de quem vai para lá, né? Enfim, vamos voltar ali. Aí entre os beautiful people, ONU, Estados Unidos, né, com essa situação que eu relatei. Aí entre os BRICS, né? E aí, para quem não sabe quem são os BRICS,
procura aí na internet. Todavia, eu vou pedir aqui para a produção. Deixa eu só posicionar aqui, produção, porque tá sem achar onde é que tá o meu mouse. Achei. Só um pouquinho para eu achar aqui a galera. Tá aqui. Brasil, Rússia, Solta aí. África, China, Isso aí, ó. Índia. Tô colocando aqui, ó, para vocês poderem ler. Então vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul sintetizam os BRICS Exato. hoje. Que vamos dizer o seguinte, um concorrente da ONU, né? Sim. Então tá entrando outros países ali, parece que a Arábia Saudita, Irã, os enfim. países, do Oriente ali, né? Isso, do Oriente. E lembrando a todos vocês que quem manda no mundo é quem tem bomba atômica. Sim. É quem manda no mundo. Hoje É por isso que não pode ter. é por isso que não pode ter. Né? Pois é. Mas hoje existem algumas situações né, que isso faz parte, né? O ser humano é assim, é detentor do sempre eu ou sempre mais. Uhum. É assim que funciona. Então, a guerra lá que rola na Ucrânia e na Rússia, uma das vertentes dos viés é a conquista de mais um território, ou mais 2 territórios. A Crimeia, né? Isso. E a própria parte nuclear da Ucrânia. Pois é, mas então, aí que tá. Esse assunto já estava muito bem definido, vamos falar assim. Sim. Ou teve por tempos, né? Pelo menos. E o porquê agora? A gente sempre tem que perguntar por que aconteceu isso nesse exato momento, né? Dessa forma e tudo mais, né? Aquela região ali da Crimeia, todo mundo sabe que é uma área muito estratégica, ela faz Sim. fronteira, né, com a Rússia. Sim. E é uma área de interesse mundial, né? Sim. Quem que não queria estar pareado ali com Rússia, Estados Unidos, China, Sim. né? Por isso que eles não querem ninguém perto. E do nada a ONU, né? Sim. Com aquela gentileza dela de sempre, né? Convidou, né? A Ucrânia para fazer parte da ONU, Sim. da Eu esqueci, meu Deus do céu. Não é da ONU. Não é da ONU. Não. Puxa ali Vou rapidinho. puxar. Tá. Mas continua que eu mas já puxo aqui. é só para saber. Então, do nada chegaram ali a OTAN. OTAN. Isso. Então a OTAN chegou, né, com aquela boa vontade de sempre para fazendo esse convite quase irrecusável de fazer parte ali da OTAN, né? Sim. E lógico, porque como aquela área ali, ela vive em constante eles não sabem o que vai acontecer, eles vivem o dia. Sim. Até é igual o Daguestão, é igual aquela parte ali, né? Perfeito. Eles estão ali, eles andam armados o dia todo pela rua, tem criança de 10 anos de idade andando com um fuzil no meio da Sim. rua, ali é meio assim. Por quê? Porque qualquer hora pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é. O que é? Né? E chegou nesse exato momento que foi feito lá esse convite e a Ucrânia achou interessante, né? Sim. Para fazer parte da OTAN. Né? Eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque senão Sim. a gente fica até mais assim, de boas intenções, o inferno tá cheio. Nossa. Né? E daí acabou que desencadeou, né? Tudo isso que a gente tá vendo ali. Era uma área que sempre esteve ali na supervisão, pelo menos, ali da Rússia, né? E enfim, eles não aceitaram e causou tudo isso que a gente já viu até agora, tá? Não tô falando quem é certo, quem é errado, Sim. né? Eu tô dando um panorama geral ali para quem, né, não sabe o que aconteceu, só sabe que teve guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Sim. né? Até isso daí, inclusive, logicamente, que influenciou no nosso país, né? O presidente, com o presidente e tal. Inclusive, eu estive, né, com o presidente quando ele esteve aqui no estado do Paraná, Sim. em Prudentópolis, onde é a maior colônia de ucranianos que a gente tem no país, né? Ele foi ali ver como que estava a questão dos refugiados e tudo mais, né? Mas, enfim,
tudo interesse roda em torno de interesse político. Né? Tudo. Como- Dinheiro, no final das contas, também. Tudo, né? Como a gente bem fala, né? A gente estava conversando até um pouco antes aqui, eu perguntei sobre uma determinada pessoa, né? Se você achava que ela era de direita ou de esquerda, né? Perfeito. Eu acho que seria até interessante a gente falar, né? Quem que é, para o Pode falar. pessoal já começar a gente já vai identificar. conversando e o pessoal já vai começando dando o Google ali, né? Isso. Então a gente estava falando ali sobre as famílias mais ricas do mundo, que são considerados ali, né? Apelidadas pelo os donos do mundo, né? Sim. Que eles têm um clubinho ali, é bem legal, é bem interessante isso daí, né? Você que tem curiosidade, dá uma pesquisada ali, pesquisa algumas coisas, porque isso está diretamente e intrinsecamente ligado tudo ao que está acontecendo no mundo. Não só na política do Brasil, como mundial, tá? Sim. E a gente estava falando aqui sobre George Soros, né? Sim. Quem é o George Soros, né? Eu fiz essa pergunta ali, a gente estava conversando em alguns grupos, tem sempre aquelas pessoas que gostam da polêmica, gosta de política e tal, e a gente acaba fazendo umas perguntas ali para sair desse negócio de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, né? E eu falei, você sabe me falar quem é George Soros? Aí a pessoa pegou, fez uma pesquisa, igual aqui está sendo feita aqui, né? No Wikipedia, né? Isso. E foram esses os dados ali que eles Que puxou que só. eles conseguiram puxar, né? Que era Mas um de fato. filântropo, né? De Um fato, quem é? filântropo, né? Multimilionário, bilionário e que ajuda que ajuda algumas pessoas ao redor do mundo, né? Ajuda algumas pessoas. Então Tá certo. assim, eu vou dar uma lição de casa, né? Para quem tem interesse em saber. Eu quero saber ali se alguém encontra na internet quais são os projetos que o George Soros tem no Brasil. Será que alguém sabe? Será que a internet mostra isso? Será que a internet vai mostrar que o George Soros tem mais de 700 ONGs que ele banca só na Amazônia? Sim. Olha que interessante, né? E 700 ONGs, entendeu? Sim. Que são bancadas por ele só na Amazônia. Com uma intenção do quê? Ninguém sabe, ninguém viu. Só ouvi falar. Só ouvi falar, né? Então, esse tipo de pessoa, né, eu perguntei até pro nosso nobre amigo aqui, pro imperador, se ele sabia me responder, Ó, né? quem George Soros financia no Brasil? FHC. Pois é, a gente já vai chegar lá. Que aí você já deu um spoiler. Sim. Qual que foi o spoiler? Você falou assim, eu acho que o Lula não assume, quem assume é o Centrão. Exato. Aí, ó. Entendeu? Quem que é o Centrão? Aí. Né? A gente já vai chegar lá, né? E não só ele, né? Como outras pessoas que a gente já vai acabar falando também. E eu fiz uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, com base nas informações que você sabe. Você acredita que o George Soros ele é de direita ou de esquerda, né? Eu vou até dar um tempinho para você ir pensando aqui, enquanto a gente vai para outro assunto e a gente já volta nisso. Mas vai pensando, tá? Não pode fugir. Não pode fugir da pergunta, tá? Outras pessoas também, para as pessoas procurarem e saber quem é uma das famílias mais poderosas e ricas também. É o pessoal do Bush, Sim. o Clinton, né? O Rothschild. Essa família aqui poucas pessoas conhecem, poucas pessoas ouviram falar. Só que ela se não for é uma das famílias mais poderosas que tem no mundo. Sim. Entendeu? Assim como o dono do combustível, do aço, e quase foi dono dos Estados Unidos inteiro, né? Sim. Que é o... Eu estava falando para você agora.
Não é o Roosevelt, é o... Não, já vem. Já vem. Já vem. Já vem. Mas... Deixa eu botar no meu colo aqui. Não, esse daí é o... É o básico, esse daí é o Papa. Na hora que eu falar, todo mundo já vai saber. Fugiu da mente aqui. Mas, voltando lá pro George Soros, já dei tempo para vocês decidirem se ele é de direita ou de esquerda, né? Então, qual é a final? Independente do lado que você escolheu, você errou, tá? Porque, como eu estava falando com o nosso amigo aqui, o imperador... E eu errei também, viu? Ele também errou, né? Esse tipo de pessoa, eles vivem do caos político. Eles vivem de instalar o caos político, independente aonde seja. Então, o que acontece? De preferência nos subdesenvolvidos, nos países. Não, isso daí para eles é o pãozinho quente, né? O pão francês para ele, né? Exato. É o pão francês. Então, eles chegam lá, foi o que aconteceu basicamente na Venezuela. Né? Venezuela, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando o Chávez estava, né, tomando o poder, na época ele era considerado as Arábias da América Latina, entendeu? Sim. Isso daqui, petróleo é diferente. No Brasil tem petróleo também no pré-sal. Só que no pré-sal, você tem que fazer gastar um milhão de maquinário, né, de rios de dinheiro para você extrair petróleo do fundo do mar, entendeu? Sim. Na Venezuela, dependendo do lugar, se você dá uma enxadada no chão, lá voa petróleo e do mais fino e mais refinado possível, já lá no quintal da sua casa tem. Certeza. Entendeu? Então, e da melhor qualidade, tá? Porque o nosso sai daqui, ele tem que ir para a Europa para fazer o refino, para depois voltar para cá para a gente usar. E o da Venezuela não, ele sai tão refinado, ele já sai praticamente pronto, né? Então isso não tem gasto e valoriza mais ainda o petróleo. Eles eram muito ricos. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, tinha mais restaurante francês em Caracas, na capital, do que em Nova York. E tem um motivo, né? Entendeu? Não, lógico. Era uma das indústrias petrolíferas mais procuradas do mundo, né? Sim. E o que aconteceu com isso? Olha só, todo mundo sabe, petróleo é o ouro preto. Sim. Entendeu? Petróleo se aconteceu isso num país que embaixo é só petróleo, imagina em países que não tem riquezas naturais, imagine... Lá foi sugado até a última gota, está sendo sugado, né? Sim. Até a última, eu já achei o nome lá, não sei se você estava procurando. Eu não estou procurando aquela série lá. Tá, já procura mais o nome da família que todo mundo já sabe, é os Rockefeller também. Tá. Né? O Rockefeller, Rothschild, Bush, Clinton, o Walton, toda essa família, esse pessoal. John Davison Rockefeller. Esse cara aí, a história dele é impressionante, tá? É impressionantíssima. Quem tiver oportunidade, curiosidade, isso daí tem bastante coisa aí que ele fez, os feitos dele tem bastante, tá? Do Rockefeller. Só que também tem o lado negro da situação, né? Também. Sim. E Venezuela aconteceu isso, tal, porque eles instalam o caos, eles deixaram um país que era rico, muito rico, tinha muitas riquezas, hoje eles estão comendo animal doméstico, os que sobraram. Cachorro. Estão revirando lixo, não tem mais nada, dinheiro, já foi falado várias vezes, é mais barato você se limpar com o dinheiro do que com papel higiênico. Sim. Não tem valor nenhum. E eu não sei aonde que as pessoas têm essa ideia de que pode acontecer alguma coisa diferente em algum lugar que não seja isso, entendeu? não tem lógica, não tem... Se você fizer um exercício mental, você Sim. vê, não teve lugar nenhum que esse tipo de regime deu certo. Sim. E não vai ser aqui que vai dar, e não vai ser em qualquer lugar que vai dar, né? Por quê? Porque tudo que é demais faz mal, né? Até a água, se você tomar demais, você morre afogado.
Da hidro, sei lá das contas, tem uma doença sobre isso. É, então, aí imagine, eu acredito sim, né? Sim, Que tem que existir a balança ali, né? sim. A gente estava falando, e quando eu iniciei na faculdade também, que o meu primeiro contato com a literatura marxista, e Quem que era esse? quem? Marx. Karl Marx. Então, Nossa! O meu primeiro contato com a literatura dele, eu falei, pronto, achamos o problema do mundo. Tá resolvido. top. Tá resolvido. É só implantar isso daqui e pronto, acabou. Né? Só que daí, com o passar do tempo, a gente sabe, né? A Vai ver gente que não. vê que a teoria na prática é diferente. Exato. Entendeu? Que uma coisa assim praticamente impossível de ser implantada, pelo menos da forma que é feita, pelo menos da forma que é escrita, e eu não sei em qual país do mundo que foi implantado isso. É que assim, quem defende, né, essa linha de raciocínio sempre fala, é que nunca foi implantado como era para ser implantado. Fala, tá, mas nunca ninguém acertou, então todo mundo que chegou para tentar colocar isso para rodar não deu certo, entendeu? Então Sim, não teve nem. Foi incapacidade, né? A pessoa não teve, né? Que a gente vê Stalin, sim, todo esse pessoal, Maduro, né? O próprio, os irmãos Castros, todo mundo, em lugar nenhum deu certo. Então foi incompetência de quem estava tentando fazer esse regime dar certo. Não sei, entendeu? sim. Eu acredito que não, né? Mas eu acho interessante essa questão ali, que isso daí é muito mais que isso, tá? A gente tá falando aqui do comunismo, socialismo e tal, Sim, mas esse assunto que você puxou, que começou lá em Tancredo, Tancredo. né? E veio até aqui hoje, que a gente tá vivendo a Copa do Mundo, é muito mais denso e é muito mais importante que tudo isso, né? Porque é os bastidores, é onde ninguém enxerga. Onde ninguém vê, onde a grande mídia não quer mostrar. Não quer, não pode, entendeu? Exato. Ih, tá Não, doido? não pode. Direita e esquerda. Todo mundo sabe que o maior partido que existe no Brasil sempre foi o Centrão. Sim, Quem comanda? Centrão. exato. Quem decide? Centrão. Quem? Exato. Centrão. Tudo. Tudo o que acontece é Centrão. Entendeu? O Lula foi eleito presidente. Ele teve que se alinhar com quem? Centrão. Uhum. O Bolsonaro foi eleito. Com quem que ele teve que se alinhar para aprovar as coisas dele? Centrão. Entendeu? Exato. E não vai ser diferente. Entendeu? Uhum. E o que o Centrão. E quem são as peças centrais do Centrão? Para você ver. Nem o próprio vice-presidente o pessoal não lembra quem é. Né? Não. A gente só fala de Lula, Bolsonaro, quem é o Deus e demônio, Deus e... Cara, não é isso, não é isso, Não. tá? Não é isso. Tente enxergar nas entrelinhas. Sai da bolha. Sai da bolha, entendeu? A gente acabou de ver aqui, tava falando do George Soros, quem ele financia no Brasil. De cara, apareceu lá, né? FHC, qual partido que o FHC é, né? PSDB. E qual partido que o vice-presidente é? Então, PSDB. O que o vice-presidente sempre falou do Lula? Que ele era isso, que ele era aquilo outro, que ele queria voltar para a cena do crime, né? E o que ele fez agora? Se alinhou, é Lula lá, né? Ele fez até, né? Foi até fazer caminhão, né? de som com ele, entrar nos lugares que ele não entrava. Então, assim, é o poder a qualquer custo, entendeu? tudo. É o poder a qualquer custo. O que tiver para oferecer, vem para mim que eu quero, entendeu? Exato. Se tiver negociata, tô dentro, né? Sim. E é isso, não tem muito o que falar em relação à direita e esquerda. Isso daí a gente já tem 200 milhões de especialistas no Brasil, Não, total. entendeu? Você liga pra tia do Zap lá, ela, quem que é melhor, o Lula ou o Bolsonaro? Cara, na hora, ela vai te mandar no mínimo uns 50 vídeos lá, Sim. tentando provar pra você, por A mais B, que o candidato dela é o melhor, entendeu? Enquanto a gente tá falando de Chico e Francisco,
Tem gente lá roendo, comendo a rapadura, comendo a despensa inteira e a gente não tá nem sabendo, entendeu? Não, não. E ninguém tá sabendo. Você tocou num ponto ali que foi da França, né? Que tem, que teve, né? Restaurante francês aqui, né? Aliás, aqui não. Caracas. Isso. E aí, comentei contigo aqui também. Falei, pô, e essa galera também não sabe, não. Não sabe. Pegando o mapa geográfico aqui, vamos só puxar aqui. Fronteira. Fronteira do Brasil com a. Aqui, com a França. Fronteira do Brasil com a França. A galera vai ficar olhando assim, pô, tá maluco? Como é que faz isso daí e tal? Pá, 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 pá. É a Guiana Francesa, A Guiana gente. Francesa. Então, o que que acontece, falando, já puxando aqui o quarto elemento Copa do Mundo? Independente do que aconteça nessa Copa do Mundo, quem vai ser, se vai ser Argentina, se vai ser França, se vai ser Alemanha, se vai ser, sei lá, Camarões, quem vai ganhar a Copa do Mundo é o Brasil. Por que que isso está acontecendo e tá, neguinho fala que eu posso estar colocando, como é que fake news ou tá gerando alguma. Não, não estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma leitura. Por quê? Como Bueno está colocando aqui, direita e esquerda. Isso falando Brasil, Uhum. direita e esquerda. Só que pro olho do mundo não é. Pro olho do mundo é um só chamado caos. Uhum. E a gente precisa dar um remédio para que essa população Se acalma. relaxe, se acalme. E esse remédio se chama Copa do Mundo. O que eles faziam na época do imperador Alexandre, quando o império estava caindo? O que Você que é? sabe? Não. Já ouviu falar do famoso pão e circo? Não. Essa daí é nova. Para mim. Isso daí aconteceu o seguinte, na época que o império o romano estava ruindo, né? Estavam numa crise absurda, problemas políticos, sociais e tudo mais, estava gerando uma calamidade pública violenta e a população estava começando a querer se levantar, estava começando a querer se rebelar. Sim. O que eles fizeram? Sempre eles chegavam, levavam o pessoal para o Coliseu Sim. e lá eles entretiam a massa Com. briga de gladiadores, gladiadores contra gladiadores, gladiadores com feras, entendeu? Ou espetáculos de comédia. Ah, sim. E no meio de tudo isso, o que eles faziam para o pessoal ficar ao máximo? Porque assim, uma coisa é você ficar ali assistindo uma peça de teatro 1 hora. Sim. Outra coisa é você ficar o dia todo, Uhum. entendeu? Então, por mais que eles estavam dando atração para o público, para o povo, 1 hora chega a fome. Sim. O que eles faziam depois, nos intervalos? Eles passavam Dali- jogando pão pro pessoal, para eles se alimentarem e ficar ali, passar a maior parte do tempo possível assistindo todo aquele circo armado. Por isso que o pão com mortadela. Então, Entendi. por isso que vem essa famosa frase pão e circo, Entendi. entendeu? E hoje, que nem você falou, cada um interpreta, né, de uma maneira. Tem o pão com mortadela, né? Cara, o pior que eu acho que não é nem interpretação, essa eu não sabia. Bom, a ideia eu sabia, mas essa história eu não sabia, não. E como a gente estava falando aqui, né? O, como é que era lá que eram os heróis que eram de vermelho? Como era o Jiraiya, não? Era os Changeman, não? Changeman, né? Changeman que era de vermelho? Sei lá. Enfim, os super-heróis, entre Sei. aspas, de vermelho, são inteligentes pra caramba. Estão anos-luz à frente de muitas pessoas da direita, falando de Brasil. Sim. Porém, na minha visão, eles têm o que eles não querem que a população tenha, que é estudo, que é conhecimento, que é cultura adquirida. Eu devo fazer um parênteses ali. Eles não querem e eles precisam que a população seja, né, o famoso idiota útil, Sim, entendeu?
Porque o que é um idiota útil? A pessoa não pode ser. Eles não querem que a pessoa estude, que ela seja informada, que ela vá atrás e tal, mas também ela tem que saber, no mínimo, ler e escrever para poder fazer ali as coisas ali Nem que mais, seja mal e né, porcamente. mal e porcamente. Então, atingindo ali o mínimo necessário, né, é o que a gente fala ali de idiota útil, né? Sim, É a pessoa que sabe ler, escrever, tudo que escuta na TV aceita, né? Para ele é aquilo lá mesmo e tal, não questiona, não tá aberto a novas ideias. E esse tipo de pessoa aí é o que a gente fala, né? Que é o efeito manada. Eles vão para onde o rio tá. Não importa se o rio tá correndo para baixo ou para cima, uhum, eles estão juntos, entendeu? perfeito. Então, É isso, eu acho que eles devem ter sim estudado isso e ter colocado o famoso pão com mortadela para a galera, fazendo analogia a esta história do Império. sim, Alexandre? sim. Então, então ele deve ter feito isso dali, assim como outras analogias foram feitas, Uhum. né, nesse meio. E aí então entra o remédio chamado Copa do Mundo, aonde nessa Copa do Mundo que acaba, né, talvez seja a única coisa que eu não acredite que tenha sido é, comprado dessa forma pelo mundo, a data que se realiza a Copa do Mundo, Uhum. né? Mas inacreditavelmente ela acaba dia 18 de dezembro. Alguns dias a mais eles tomam posse. Sim. Agora parece que, pelo menos eu vi essa notícia ontem, de ontem para hoje não vai mudar muito, mas querem adiantar o diploma de posse uma semana antes do que é o convencional, né? Ou seja, Para estar dentro do cronograma ali, né? então quem é muito alienado ou quem não tem essa visão, e veja, lembrei a palavra que eu queria usar, que era, palavra não, frase, teoria da conspiração. Sim. Não é teoria da conspiração, é uma leitura que eu faço com os Uhum. conhecimentos que Que eu você tenho, tem. né? E do que a gente conversa com A, B e C e por aí Uhum. fora. Então, para mim, vai acontecer esta situação. Se não vier dar um problema, né, com o presidente eleito, de, né, vir a falecer e etc., vai dar um jeito dessa pessoa sumir, dessa pessoa voltar para trás Sim. das grades. Vai dar, porque ele foi o puxar voto. Sim, é o que aconteceu, que você falou lá no começo da conversa, do Tancredo, Sim, né? E agora que você está fazendo a alusão, né, ao o Lula, né? sim. Que foi lá puxar voto, mas já aconteceu várias também que a gente não para pensar. É que assim, o mundo, o cotidiano, a corrida a corrida dos ratos, ela é tão ali no dia a dia, né? Que a gente não para. Teve também o ex-ministro do STF, Sim, Teori Zavascki, sim. saiu. Eu acho que avião é o top 1, né? Para sumir com pessoas. O Né? outro lá foi senador, Ulisses Guimarães O também. Ulisses Guimarães, o Eduardo Campos. Também, Eduardo também. Campos também. E incrível, né? Então, Incrível. e assim, pega, morre, ninguém fala mais nada. Acabou. Acabou, né? Exato. E tudo mais, né? E a gente sabe que para um avião cair, é mais fácil você praticamente receber um raio 2 vezes na cabeça do que um avião cair, Uhum. entendeu? Porque aquilo ali é uma coisa que ele tem um nível de manutenção, assim, é diário aquilo lá. Não interessa se você viaja uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia. A manutenção de avião é diária. Tem Sim. gente o dia inteiro mexendo no seu avião, você voando ou não. Por isso que é tão caro ter Perfeito. um, né? E assim, do nada cai. É esquisito, né? Esquisito. E não é um só, cai Não. alguns. Eu assim, ó, eu não acredito em acidente. Sério, eu não acredito em acidente. Acidente é uma palavra que dão pra tudo, menos pro que é acidente. Acidente é o seguinte, a gente tá aqui agora, entendeu? Do nada, caiu um avião aqui. Tipo Torre do nada. Gêmeos, por exemplo. Que não foi nem acidente. Não é não, acidente. Você não tá é. entendendo? Sim. É aí que eu quero chegar. O que é? E também não é acidente, porque se cair um avião aqui, alguma falha de alguma coisa Teve. aconteceu, entendeu? Sim. Então tem gente que tá no celular,
né, dirigindo ali e tal, bate o carro, sofri um acidente, Não. entendeu? Tem gente que não faz manutenção do carro, aí o carro perde o freio, sofreu um acidente, né? E assim vai, né? Exato. Então, se você for ver mesmo, eu falo que não tem acidente, mas se tiver, é aquele 0,0000001, né, por cento. Por quê? Porque se você tiver, tudo tem uma causa ou mecânica ou humana, né? Sim. Uma falha mecânica, humana Sim. e de outra ordem, né? Sim. Mas acidente mesmo, né, é muito difícil de ter. Muito. Né? Por isso que eu falei, né? Praticamente é mais fácil cair um raio 2 vezes no mesmo lugar do que um avião cair. Um avião cair, Sim. né? Em alto mar. E cai. A gente sabe que cai, né? Sim. Mas é aquele negócio, né? O avião, ele só é notícia quando ele cai. Pô. Né? Aí ele vira notícia. Quantos e quantos, né? Milhões de aviões, quantos voos tem por dia e ninguém fala nada. A hora que cai um avião, nossa, é um perigo. É um perigo viajar de avião. Olha só, imagina se estivesse lá. Era pra eu estar aí, era pra eu ter ido pra lá, sabe? Daí começa essa teoria, né? Exato. E aí você vê a construção que eu tô fazendo para essa galera poder meio que ou concordar ou discordar, ou se discordar, dê o seu argumento, né? Mas pelo amor de Deus que seja um argumento sólido. Sim, claro. Né? Que venha com informações, né? E outra, é bom deixar claro que aqui é uma conversa bem informal, né? Sim. Por mais que nem você falou, eu sou advogado, né? Eu tenho outros negócios também e faço arte marcial, tudo. A gente tá aqui num bate-papo ali, né? Livre, trocando despretensioso, Sim. colocando coisas sobre a mesa, né? É aquele negócio. Você chega uma visita na sua casa, você serve o café, serve a mesa. Sim. Ela se serve se ela quiser. Sim. Se ela não quiser, né? Exato. É a mesma coisa aqui. Se alguma coisa disso que a gente tá falando aqui for interessante, você achar legal, fala, pô, eu vou atrás disso. Oi, disso eu não sabia. Eu tô indo atrás. Perfeito. Vou pesquisar, entendeu? Agora, se ficar numa acusação leviana, ficar, por que fulana? Porque, faz o L, né? Porque, né? Ou até mesmo porque mito, cara, não tem isso, entendeu? Não tem. Como a gente falou, o propósito desse bate-papo aqui não é falar se A ou B é certo, não. É jogar coisas na mesa para vocês, sabe, comerem coisa diferente. A pessoa está acostumada todo dia a comer arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e carne, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e caviar. Carne. Pô, chega aqui, preparamos uma lasanha. Mas lasanha? Nossa, mas esse negócio é muito estranho. Olha aí e tal. Falando, nossa, olha, não tem uma cara boa. Fala, cara, experimenta, velho. Pô, mas exato. Se você não gostar, ok, você volta para arroz, feijão e ovo, volta. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui. A gente tá colocando um monte de ideia, um monte de, né, insights para as pessoas chegarem, pensar, falar, tá, o Rock Shield, realmente, eu nunca ouvi falar. Vou pesquisar sobre esse pessoal, Sim. entendeu? Aí, sabe o que eles vão pesquisando isso, sabe o que eles vão encontrar? Que Karl Marx morreu na casa de um Rock Shield. E aí? Entendeu? Tem que pesquisar. A pessoa que defendia o proletariado, sem nunca ter pisado no chão de fábrica, né? Que passou a vida inteira escrevendo sobre a Revolução Armada, sobre a burguesia, né? Sim. Foi morar nos últimos anos dela em um palácio na Inglaterra que era coincidentemente da família Rothschild. Aí. Entendeu? Olha como é que são as coisas, gente. Então, veja só. Todo mundo fala, né? E aí eu vou deixar muito tranquilo, né? Assim, democracia. Cara, eu até entendo que dentro de uma democracia não é 100% democrático. Eu entendo isso, nenhum país é 100% democrático. Não. Tudo tem que ter regra, tem que ter lei, porque senão a humanidade ela vira um fluido igual uma água. A água, se você bota num recipiente mais horizontal, ela tem esse formato horizontal. Num formato vertical, vai ser vertical. Formato de coração, vai ser um coração. Se você joga água no chão, ela tem um formato que ela quiser ter, livre. Sim. E a humanidade é exatamente assim. Ela é fluida. Se não tiver as regras que moldem
a sociedade. Bruce Lee falava isso, né? Não é? Bruce Lee. Tá né? vendo? Seja como a água, né? Se você coloca a água num pote, a água se torna um pote. Se você Exato. coloca ela numa xícara, ela se torna uma xícara. Tá vendo minha filosofia qual é? Da minha arte qual é? Sim, É assim, então você pensa tranquilo. Claro, eu não sou essa pessoa também tranquila. Não. Não é. Mas de vez em quando a gente pensa alguma coisa. Sim, tem tempos para tudo, né? Tem. Igual tá na Bíblia, né? Existe tempo de plantar e tempo de colher. Exato. Entendeu? Então, assim, uma coisa que você não pode ser é morno. Tá? Não. Porque até mesmo quando a gente tava falando até na Bíblia, né? Na Bíblia fala que os mornos serão vomitados. Sim. Então você escolhe, você vai ser frio ou quente, entendeu? Sim. Você vai trazendo para a política, cara, você é de esquerda ou direita, né? Sim. Você é Atlético ou Coxa, você é Vasco ou Flamengo, entendeu? Não dá, né? Não fica nessa daí. Porque assim, o que ficou claro nessas eleições aqui? Que nunca existiu dois lados. Nunca existiu dois lados. Por quê? Porque, aliás, vamos falar o seguinte, vamos melhorar isso daí. Nunca existiu uma direita. Sim. Uma direita real mesmo. Por quê? Porque se tivesse existido uma direita, o Bolsonaro não teria ficado sozinho no lado dele. Sim. Tá? Ah, mas eu sou de direita e sou anti-bolsonarista. Cara, a gente não tá falando de Bolsonaro, a gente tá falando de princípios direitistas, Perfeito. princípios esquerdistas, entendeu? O que você defende? Estado mínimo, Estado máximo, assistencialismo, né? Você são essas questões, né? Você poderia falar assim, ó, Bolsonaro é um merda. Sim. Só que eu sou de direita. Sim. E eu, por ser de direita, entre escolher ele ou ele, como muitas pessoas fizeram também. Não vou falar que ninguém fez isso, tá? Se você pode ver que muitas pessoas, ó, eu discordo com ele muito, entendeu? Uhum. Só que entre ele e fulano eu sou ciclano, Sim. né? E escolhe um lado, entendeu? Sim. Agora, eu vi também muitas pessoas, né, se escondendo atrás Total. Né, da Total. terceira via. Não, eu sou na terceira via. Né? Fala, cara, Uma vergonha. não, ficou claro agora que não existe terceira via? Sim. Depois que virou do primeiro para o segundo turno, né? Que deu aquela virada, que começou os apoiadores de um e apoiadores de outro. Ficou claro que nunca existiu terceira via? Perfeito. Ah, legal, bacana. Então agora, eu acho que isso daqui é um marco, né? Crucial para o que vai acontecer daqui para frente, entendeu? Perfeito. E é bem por aí mesmo. E aí eu vou pegar aqui mais, fazer uma pincelada geral, né? Isso que você está falando. Vamos lá. Teve agora aí, né, dias atrás, a reunião lá, ao qual o presidente eleito esteve presente, sobre essa poluição que acontece no mundo, né? Onde os países deveriam assinar, e aí era para ser uma semana e se estendeu até o final de semana. Eu esqueci qual era. O G20 lá? Eu acho que é isso daí mesmo. Então. Aí deixa eu só jogar informação e daí tu já dilui ela. Teve lá. Não chegaram em consenso nenhum, salvo, eu não lembro agora os países, país A, B e C, que deve ser Estados Unidos, China e alguma coisa do tipo aí, e alguém resolve me ligar nos momentos que vou te falar, ó, spam. Cadê? A encheção de saco. Ó, spam, gente, pelo amor de Deus, viu? É tudo que não merece. Tchau. E aí, assim, eu não botei isso pra desligar, cara. Como não? Vacilei. Vacilei. Mas faz parte. Então, pegando o raciocínio de novo. Esses países que talvez sejam China, Estados Unidos e algum outro, não quiseram assinar. Aonde que entra o pulmão do planeta? Na Amazônia, que por enquanto é nossa. Sim. Por enquanto. Que já foi falado que não é. Exato, mas vou chegar lá. Mas... Eu vou chegar. Então, por enquanto é nossa. Aí, nego, a gente estava falando aqui em off. Felizmente ou infelizmente, por estratégia ou não estratégia, o presidente Bolsonaro, ele teve lá nesse... como é que é? Prudentópolis? Prudentópolis. Ele teve, não lembro exatamente se foi lá, mas ele teve uma pronúncia falando em ucraniano,
Salve a Ucrânia. Salve a Ucrânia, alguma coisa assim. E uns dias ou até um mês atrás desta frase, ele teve numa reunião lá com o Putin, né? Antes da guerra estourar, inclusive. Uhum. Nas bocas da guerra estourar. Era até aconselhável que ele não tivesse ido, porque estava para dar as bostas lá. Até que eles falaram assim, o Bolsonaro evitou até uma guerra, depois Isso, virou, né? Isso. Então, veja, Bolsonaro, para mim, estava numa linha perfeita. Cara, lindo a trajetória, até essa frase que, ao meu ver, ela foi infeliz e pode ter dado um corte nos laços, não 100%, mas nos laços de Rússia com o Brasil. Uhum. Ao ponto de novo, caos instaurado. Joga caos. Quem poderia salvar a gente do caos seria a própria Rússia. Em relação a quê? Poxa, levantou-se dúvidas, inclusive agora teve que se pagar 22 milhões, não sei o que e tal, né, de multa lá, papapá. Quem poderia nos dar o help disso, inclusive, né, porque a gente, além de uma vida ela ser dura, a gente tem que matar um leão todo dia, hoje com a tecnologia existe a guerra cibernética. Uhum. Né? E quem que é o líder, né, dessa parte inteira? Estados Unidos? Não, Rússia. Não adianta. Uhum. Então, eles poderiam nos ter dado um apoio embaixo dos panos, como as coisas acontecem mesmo, Uhum. né? Embaixo dos panos ali, falar, não, assim não. Como eles poderiam proteger o pulmão, como eles protegeram, eles deixaram claro, falando que não iriam votar em determinada ocasião e que a Amazônia era do Brasil, que todo mundo calasse a boca. E todo mundo baixou a cabeça para isso. Então, eu vejo muito dessa forma. Vai dar uma cagada, mas uma cagada, que se você tiver grana para comprar um planeta ou para ir morar na Lua, eu acho que é a melhor alternativa que tem. E será que realmente não aconteceu isso? De qual dos raciocínios? Da questão ali da proteção da Rússia, né? De toda essa parte que ela é muito forte, né? Que é a parte de cibernética, espionagem e tudo mais. Será que de repente não, né? Algo me diz que tem algumas coisas que quando você tem um encontro, né? De líderes de nações, as coisas geralmente são muito bem explicitadas, né? Sim. Qual é o motivo, por que aconteceu e tal, e tarari, tarará. Aconteceu alguns episódios muito interessantes, se você parar para pensar, tá? Sim. Ali como eu te falei, estou colocando coisa na mesa ali. Sim, a né? pessoa vai atrás se para quiser. você, de repente, depois, quem tiver curiosidade, vai lá e vê. Né? Exato. Esse encontro ali, que a gente está falando ali, né? Do Putin com o Bolsonaro. Sim. Né? Foi um encontro repentino, né? Não tinha sido muito divulgado, ou seja, ninguém estava sabendo, aconteceu. Sim. E bola para frente, ninguém sabe por que realmente foi. Sim. Né? A vinda do Elon Musk para o Brasil. Sim. Ninguém sabia. Aquele homem não sai dos Estados Unidos por nada nesse mundo. Ninguém consegue tirar Elon Musk dos Estados Unidos. Sim. E daí, de um dia para outro, ele amanhece aqui no país, vim aqui e tal, né, conversar com o presidente, né, e volta no outro dia. Daí ele dá uma passadinha em São Paulo ali e tal. No outro dia ele tá voltando. Qual será que foi o real motivo dessa vinda dele aqui? Todo mundo sabe que ele é dono da Starlink. Sim. Né? Da outra de carro lá também. Da Tesla e tudo mais, mas aí da SpaceX, né? Isso. Só que a Starlink é uma empresa de satélite. Que quer botar a internet para tudo que é lado do universo. Eles colocam onde eles quiserem. Sim. Uma internet de satélite, você pode estar num bunker que vai estar funcionando. Tá rolando, exato. Entendeu? Então, e juntamente com isso, daí, bem próximo àqueles dias ali, foi a reunião do Bolsonaro com o Putin. Sim. Ou seja, perfeito. Pensa, olha só, né? A gente tá falando ali de guerra cibernética. Sim. Pô, para você fazer uma guerra cibernética, você precisa de, no mínimo, o quê? Internet. Sim. Né?
Para você ter uma internet de qualidade, tal, que você sabe que não vai falhar, qual o melhor tipo de internet? Via satélite, Sim. entendeu? Então, olha só toda essa trama, entendeu? Uma coisa que a gente sabe é o seguinte: o Bolsonaro pode ser qualquer coisa, ele pode ser arrogante, ele pode ser temperamental, né? Ele não tem muito tato de lidar, Sim, né, sim. com as pessoas, mas burro ele não é. Não, isso Burro ele não. não é. E outra coisa, para todo mundo pensar, as pessoas, geralmente, as pessoas mais, ou pelo menos umas das pessoas mais inteligentes que tem numa nação, por obrigação, tem que ser das Forças Armadas. Perfeito. Por quê? Questão guerra. Sim. Quem ganha uma guerra? Quem tem a melhor estratégia. Exato. E quem tem melhor estratégia são as pessoas mais preparadas, mais estudadas, né? Pessoas que realmente são muito inteligentes, muito bem preparadas. Então ali eu acredito, tá? Desculpa. Nada. Piamente que Forças Armadas tem um time ali de generais, de brigadeiros, almirante ali, que que são os caras que são acima da média ali, no quesito intelectual, entendeu? Sim. Questão estratégica, a gente sabe que eles recebem o melhor treinamento do mundo, né? Ninguém sabe porque isso não é divulgado, mas eles vão para Israel, né, ter treinamento, vão ter treinamento no FBI, na CIA, nos maiores centros de exército que tem no mundo, tá? Sim. Então ali eles têm todas as estratégias, né? E eu acho que tem coisa ali, tá? Tem coisa, não, o negócio está indefinido tanto para a direita como para a esquerda, tá? Perfeito, concordo. Por quê? Porque a esquerda, eles estão naquele jeito, né? Eles não estão comemorando do jeito que eles comemoravam, Sim. que eles gostariam, né? Tanto que eles estão correndo, né? Estão correndo, eles estão agilizando, eles estão mais preocupados, né? Eles estão mais preocupados em agilizar o processo do que propriamente festejar. Perfeito. Entendeu? Isso aí. Porque se tivesse ocorrido tudo isso em situação de temperatura e pressão normal, eles estavam soltando fogos de artifício, tava tendo show da Anitta, tava tendo, né, show de graça para todo mundo, eles estavam fazendo pampeiro. Não, eles estão muito apreensivos. Perfeito. Ah, vai acontecer alguma coisa? Não sei. Entendeu? Eu também não sei, não. sei. A fonte mais segura que eu tenho, isso daí você sabe, né? Tenho contato em tudo quanto é lugar, até, desde Brasília até da vizinha lá, da tiazinha. Da minha vizinha, né? Sim. A única coisa que eu falo é o seguinte: fontes oficiais. Entendeu? Ah, mas o que será que vai acontecer? Você quer ficar o dia inteiro acompanhando o WhatsApp? Não, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer minhas coisas. Então faz o seguinte, uma vez por dia, você entra no Instagram do presidente, né? Entra no Instagram das Forças Armadas e entra no Instagram do Lula. Sim. Pronto. Ah, o que aconteceu hoje? Que eu vi lá, o Bolsonaro postou uma foto, atualizou a foto. O que isso quer dizer? Não sei, se você ficar o dia inteiro na internet, você vai encontrar 10 mil pessoas falando de mensagens subliminares. Ó, porque ele sentou com a perna cruzada para a direita, ele tá com uma caneta na mão, isso e babá. Não falou nada? Não falou nada. Ah, mas ele não falou que. Ele falou que vai entregar? Também não falou que vai entregar. Sim. Entendeu? Sim. Ele falou que vai sair, não falou que vai sair. Ele falou que vai ficar também, não falou que vai ficar. Entendeu? Sim. Enquanto isso, né? Do outro lado também, a gente entra todo dia lá nas redes sociais, né? No Instagram do Lula. Sim. E vê todo mundo lá, menos o Lula. Onde que tá esse homem? Então, quando saiu quando ele estava de segundo, né? Viajando para tirar férias, sei lá o que foi, veio de fonte para mim, inclusive eu tenho as prints disso, mostrei para minha esposa, do médico, claro que isso eu não posso colocar, mas se eu for acionado na justiça eu mostro a print lá e quem fez a print vai caçar quem fez o negócio. Ele estava no Hospital Albert Einstein, Sim. com um problema,
já aqui Que ele na, já na tem. garganta, que ele já tem e tal, e tudo mais. Aí as grandes mídias, ou a principal mídia, Plim Plim, estava falando que era fake news, que não sei o que não sei o que lá. Passado alguns dias, sei lá, uns 7 dias, 10 dias aí no máximo, e não foi, onde é que ele estava? No hospital Albert Einstein e tal, e sumiu de novo. Daí, ou seja, a grande mídia ela fica manipulando informações, é, né, fica a pergunta, não que eu não saiba a resposta, né, Sim. mas para as pessoas pensarem. O que ela ganha com isso? Onde estão devendo milhões, Uhum. né, porque o atual presidente, ou o governo, melhor dizendo, cortou as asinhas, Sim. né? E aí, cara, para mim aquilo foi absurdamente ridículo na apuração dos votos, a abertura de uma latinha de cerveja. E vim com o migué que era água depois lá no Instagram. Sim. Falei, caramba, irmão. Não, 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 tem coisa que não dá, né? Inclusive a própria mídia mesmo, eles falham muito nisso, né? Porque eles deveriam ter uma postura, né, Sim, mais imparcial. sim, Hoje tá muito escancarado, sabe? Hoje tá lógico, eles estão sangrando, né? sim, Eles, na verdade, assim, eles estão na UTI. A gente sabe que eles estão na UTI. Eles dispensaram quem eles tinham que dispensar, enxugar o máximo e mesmo assim a estrutura tá grande ainda, né? pô, Não tá entrando, não tá entrando. E eles precisam lançar uma eficiência para contornar essa situação, certeza. entendeu? Por isso que esse pessoal ali, eles têm que apoiar alguém, eles sempre estão apoiando alguém, precisam disso para se manter vivo, se manter no mercado. Mas o engraçado é a população não se questionar em relação a isso, entendeu? É mesmo, Fala, pô, mas espera aí, é né? mesmo. O que está acontecendo? A gente vê, o que a gente está falando aqui são informações que você encontra em qualquer portal, né, de transparência. Sim, Quanto que a empresa XYZ recebia antes do atual governo e quanto que passou a receber. sim, Imagina você, né? Você tem um salário lá de 10 mil reais, né? Que é um salário razoável aí para a população, né? E a partir de dia 1º de janeiro de 2023 você vai começar a receber R$ 1.000. tá bom. E aí? Você não vai fazer de tudo para reverter esse quadro? Pô, tá O doido? que você tiver que fazer, né? Pô, é sua família, são milhares de pessoas diretas e indiretamente que estão envolvidas nesse processo. Você vai fazer, entendeu? Sim, Então, quando a gente fala isso com uma pessoa, é fácil a gente raciocinar. Agora, quando a gente passa isso para PJ, ninguém consegue fazer essa transição. não, A empresa funciona igual a sua casa, sim, entendeu? Se atrasar o pagamento, vai atrasar as contas. perfeito. Se faltar dinheiro, não vai entrar para você comprar o que você sempre comprou, entendeu? Exatamente isso. Né? É bem isso dali, só que, de novo, né, a gente volta, a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? É muito bom para essas pessoas estarem na situação que estão, ou melhor dizendo, não é muito bom para essas pessoas. É muito bom para a esquerda manter as pessoas da forma que são, ou seja, sem educação, sem conhecimento, dando final de semana vai ter churrasco e cerveja. Quantos anos o PT governou o país? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Qual que foram as primeiras propostas para ele conseguir entrar no governo? Sim, Erradicação da pobreza, entendeu? sim, Analfabetismo, né? sim, Inclusão social e tudo mais. Isso daí a gente está falando ali de praticamente 16 anos de PT. perfeito. E qual que foi o discurso para ele para essas eleições? Acabar com a pobreza, né? A educação que tá muito fraca e tudo Sim, mais. Ou seja, o argumento é sempre o mesmo, entendeu? sim, Já perdeu a graça, já perdeu o efeito, entendeu? É a mesma coisa você ficar passando, você chegar, passar uma cantada e uma pessoa, e 10, 20 anos você ir lá e dar a mesma cantada. Você vai falar, pô,
né? Inventa alguma coisa diferente, vamos renovar aí, vamos... Repertório. Não, Né? e ver que, assim, né? Eu não lembro exatamente o termo usado, as palavras usadas, mas ele foi extremamente infeliz, ele, o presidente eleito, quando ele se dirige ao mercado financeiro e faz um pronunciamento, faz um comentário, e o mercado logo tirou os dólares daqui, porque ninguém é idiota. Não, lógico. Ninguém é idiota. Então, de novo, caos. Toma lá. Toma caos. Joga lá. Aí, passado uns dias, isso para mim, a leitura, só fica claro o seguinte: ele colocando as garras de fora e mostrando de fato Uhum. quem é o presidente eleito. Sem aquele controle, eu estou aqui, como é que é? Em campanha eleitoral, eu tenho que fingir ser uma coisa. Né? E ele até falou que falou assim, o mercado é muito sensível, não pode falar nada que o Isso, mercado, né? isso. Como o mercado é sensível? Hum, O mercado, ele é autônomo, entendeu? sim, Ele tem total liberdade de colocar e tirar dinheiro a hora que ele bem entender. E a hora que sim, ele vê que a carroça vai empinar, como diz né, o pessoal, eles vão para fora mesmo, eles tiram o dinheiro daqui e vão, entendeu? isso. O que isso foi bom para ele? Foi ruim para ele? Não. Não, Partindo foi do ótimo. princípio, né? Partindo da premissa que a gente está falando que eles vivem do caos, qual que é a queixa do Maduro até hoje? Capitalismo feroz, voraz. Eles Uhum, tiraram todas as nossas riquezas e foram embora com elas, entendeu? É sim, isso que ele vende pro povo, né? Que a Venezuela está na situação que está hoje por causa do a briga dele diretamente é com os Estados Unidos, falando por causa dos Estados Unidos, né? Eles vieram aqui, eles ganharam dinheiro e na hora que a coisa começou a complicar, eles pegaram e foram embora e deixaram nós aqui. perfeito. Por que não acontecer isso aqui? Entendeu? Aí para onde é que brasileiro vai? Vai para Venezuela? Vai inverter? Não. Aí que tá um negócio muito interessante para se pensar, tá? Aconteceu isso na Venezuela, o Brasil está acolhendo o venezuelano, está acontecendo isso na Argentina, o Brasil está de portas abertas para receber, né, Os os argentinos? argentinos, no Chile, aonde precisar acontecer isso, o Brasil está de portas abertas. E na hora que acontecer Sim, isso no Brasil, quem que vai abrir as portas para o Brasil? Para exato. 200 milhões de pessoas? Estados Unidos? Não, não, Beautiful não. people? Não, são países vizinhos, né? Ah, Que são. estão acontecendo, né? Mas não tem mais ninguém que a gente pode recorrer aqui. Ou Não. seja, está instaurado o caos não só num país, mas em um continente. Sim, Entendeu? com certeza. É bem complexo essa situação, né? Esse assunto nosso. Eu só vi uma ou duas pessoas abordando na internet. E quem abordou não foi batendo papo. Foi numa live que fez duas pessoas soltas, aleatórias, na live e com uma relevância gigantesca, gigantesca mesmo. Tipo, só em uma rede tem mais, em um perfil tem alguns perfis. Em um perfil tem 1,5 milhão. É monstro, Uhum. monstro, mora fora e tudo mais. E falei, cara, esse cara tem a mesma visão que eu. E eu preciso trocar ideia com alguém sobre isso, né? E aí chega você aqui, pô, Pô, lancei, top. a bola, jogou a bola, eu já matei no peito, devolvi, falei, agora hoje vai dar, Hoje tem vai dar assunto. rock, Vai né? dar rock. E, cara, e é algo que a gente consegue levar por Sim. tempo e tempo. E eu digo ainda mais assim, ó, ninguém está abordando isso, nem a própria Jovem Pan, aqui no YouTube, né? Sim. Está abordando esses temas. Não. Fica no Brasil batendo na mesma história, Maçante, maçante. maçante. Ó, vamos falar algumas coisas aqui que tá na cara, mas o pessoal eles não abordam essas questões. Por que que eu acredito, né, que o Bolsonaro poderia ter feito muito mais pela imagem dele, né? Sim. Ele não, porque realmente ele mesmo falou, eu não sou comunicador, né? Aham. Falou assim, ó, eu não sou comunicador, né? Então, Perfeito. ponto, ali ele sacramentou alguma coisa que, a partir do momento que você fala, ó, pessoal, estou tentando, né?
estou tentando melhorar e tudo mais, mas ele falou assim, olha, o meu jeitão é esse, eu não sou comunicador, ponto. Sim. Então não espere mais nada dele além disso. Só que é o seguinte, onde eu vejo que o Bolsonaro errou, e errou feio, né? Ele, o que ele tinha de melhor, ele não usou. Sabe aquele super-herói que tem os superpoderes Sim. e ele não usa? Sim. Ele não fez isso. Segurou. Paulo Guedes. Sim. Paulo Guedes, se não for o melhor, é um dos melhores e mais reconhecidos e renomado economista do mundo. Sim. Né? Ele é super renomado da Academia de Chicago, né? Que é uma das maiores do mundo, né? E o que ele fez antes de entrar para a política, ele já não precisava mais de política, se envolver com isso. Pelo contrário, isso é uma incomodação para ele, né? O cara é um crânio. Pode falar o que for dele. Ah, eu não gosto dele. Não gosto do óculos que ele usa. Ótimo. Então, assim, agora dele como profissional, como não tenho o que falar. O cara, ele dá jeito em coisa que ninguém dá. Sim. Entendeu? Marcos Pontes. Marcos Pontes, que é o astronauta lá. O astronauta, né? O primeiro astronauta, o cara inteligentíssimo. O cara ele tinha que estar na linha de frente, entendeu? Sim. Ele tinha que estar ali fazendo o papel do... O que o Lula faz muito bem? Ele mostra as cartas dele, Perfeito. entendeu? Mostra... sempre mostrou, né? Quem que foram os braços fortes dele? Zé Dirceu, Gleisi Hoffmann, né? Agora, né? Que agora o Geraldo Alckmin, ele sempre Sim. fez questão, porque ele sabe que esse pessoal, eles têm o público deles. Com Entendeu? certeza. O Marcos Pontes é um cara, assim, espetacular, entendeu? Sim. Ele mesmo, se você assistir, né, tem várias coisas dali no YouTube, se você procurar, na própria rede social dele mesmo, ele é o tipo de pessoa que ele tá no lugar certo fazendo o que ele para ele fazer. Sim. Ele falou, olha, ó, se eu passar a mão no telefone aqui e quiser falar com a ministra da tecnologia, né, da França, Tem na mão. ela é minha amiga de quarto, a gente tava na NASA junto, Aí. entendeu? Sabe esse network Pesado. pesadíssimo, entendeu? Se eu quiser desenvolver uma tecnologia com tal país, ele tem tudo na mão por causa disso, né? Damares, Sim. ministra Damares, uma baita de uma líder, né? Ah, eu gosto, não gosto, não interessa, opinião sua. Só que ela tem essa liderança, que ela tem esse público dela, eles resolveram fazer isso no segundo tempo, né? Nos 45 do segundo tempo, foi no segundo turno. Sim. Que saiu a esposa, né, a Michelle e a Damares fazendo reuniões aí Brasil afora, Sim. né, com as mulheres, com os evangelhos e tudo mais. Tarde demais, Total. entendeu? E aí por diante, né? Essas coisas, assim, eu acho que não são faladas, né? Que a gente não encontra e que são coisas para pensar. Fala assim, pô, se ele tivesse feito isso, eu acho que... Porque, assim, se não é o forte dele a comunicação, né? Ele tinha que achar alguma forma de tapar esse buraco, né? Perfeito. O contrário do Lula, entendeu? Goste ou não do Lula, o Lula todo mundo sabe, todo mundo conhece e todo mundo que teve a oportunidade de estar com ele fala assim, cara, você pode odiar o Lula. Se você tiver, se ele sentar com você numa mesa 5 minutos, você vira o melhor amigo dele. Cara, mas é isso que eu cansei de Entendeu? falar aqui no podcast. Eu falei, irmão, é assim, é muito simples. Não estou falando que eu adoro, que eu odeio, nada disso. Mas vamos lá. Um cara que era operário, que foi para o movimento de frente para liderar uma sindicância. Sim. Beleza. Chegar a ser um dos líderes de uma nação mais, aspas, respeitado mundo afora, burro o cara não é. Sabe qual que foi a chavinha que ligou do Lula? Porque você sabe, quase ele desistiu, né? Faltou pouco, né? Para ele desistir. Isso poucas pessoas sabem também. A chavinha que falou assim, eu tô no caminho certo. Foi em uma das eleições que ele perdeu, que daí ele teve uma oportunidade, que ele fez uma viagem para Cuba e ele se encontrou, né, com o Fidel Castro, né? Sim. E estava conversando ali e tal, e ele conversou. Ele abriu a caixa de ferramenta, né, como a gente fala.
ele abriu o coraçãozinho, né, pro Fidel, falou, Fidel, eu tô querendo parar, eu acho que esse negócio não é pra mim. Falei assim, por quê? Por que você tá me falando isso? Falei, não, porque, ó, pra você ver, não tem como, eu achei que eu tava bem pra caramba, eu achei que eu tinha chance, tava convicto, né, que nessa ia. E eu fiz, cara, eu fiz pouco mais de 1 milhão de votos, fiz 1.200.000 de votos, né? Falei, e o presidente fez quanto? Ah, o presidente fez 50 milhões, o presidente eleito. Ele falou assim, você ouviu isso que você tá me falando? Quantos votos você fez? Ah, fiz 1.200.000. Falou assim, me acha um lugar no mundo que um metalúrgico tem 1.200.000 votos, Isso aí. né? Daí ele falou assim, não vai parar não, você vai continuar. E daí foi a virada de chave nele. Ele falou assim, é verdade, né? Nem eu nunca tive 1.200.000 de votos e eu vou continuar. E daí deu no que deu, entendeu? Exato. Foi essa a virada de chave dele, né? E assim, a esquerda, ela tem muito, mas muito a ensinar de como é política para a direita, entendeu? Total. E Total. militância, então, nem se fala, entendeu? Total. A militância, o pessoal não sabe fazer. Não, quem sabe fazer militância é a esquerda e pronto, acabou, Sim, né? O sim. resto tá tentando, tá conhecendo, tá vendo como que é, né? Uma das minhas preocupações, tá, Imperador, só para você saber, em relação a esse quadro ali, né, do que desencadeou ali do Lula ter ganhado e tudo mais e ter voltado para a política. Isso me deixa com várias pulgas atrás da orelha, Sim, né? Muito reticente. E por quê? O Lula, ele se livrou da grande bucha da vida dele, sim. que foi ele ter saído da cadeia. Que isso se deu no ano de Ele 2019 deixa eu ou ver, 20? 19. 2019. Só que assim, ele ficou um tempão preso, Um tempão preso. né? E aí, incrível, vamos puxar, que eu tô puxando aqui agora. Então, ótimo. Olha lá, ó, George Soros, com os investimentos dele, 2019 ele sai. Sim. Em 14 de julho de 2020, George Soros promete investir 200 milhões em projetos no FHC. Para quem acredita em coincidência, essa é uma baita coincidência. Eu já falei, eu não Detalhe, acredito em coincidência. Fonte, Forbes. Pronto, entendeu? Então, assim, você tá entendendo, Imperador, que tudo que a gente fala aqui tem em alguma parte da Solta história. aí, produção, para o pessoal poder ver e bota em pipe, por favor. Tudo que a gente tá falando aqui acaba convergindo, entendeu? A gente tá Sim. falando de uma pessoa aqui que poucas pessoas sabem quem é, que se existia ou não, né? E agora, com certeza, depois dessas informações, as pessoas vão ficar, né, mais curiosas, vão ir atrás. Mas, voltando lá ao que eu te falei, que é uma das minhas preocupações, é o seguinte. Lula. O Lula foi preso, né? Ficou ali quase 2 anos preso ali, né? E naquela de tipo, eu acho que ele não ia, ele não, eu achei que ele não iria ser preso, sabia? Eu achei por quê? Achei que ele ia procurar Dá um ir pinote, embora, sumir. né? E o que eu acho que aconteceu na cabeça dele? Como que o Lula sempre foi conhecido? Pai dos pobres. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não Não. era isso? Era. Pai dos pobres. Entendeu? O Lula, todo mundo que está em volta dele, que a gente sabe ali que quando fica em volta ali é um monte de puxa-saco, um monte de pessoas que só falam o que a pessoa quer ouvir. O que ele pensou? Ele falou assim, ó, olha, eu tirei o Brasil da pobreza. Sim. Né? Todo mundo aqui, eu sou um dos presidentes mais votados de todos os tempos, eu sou muito querido, eu sou tudo isso e mais um pouco. Tá? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o Mandela dessa nação. Entendeu? O que é virar o Mandela dessa nação? Quer me prender? Me prenda. Sabe o que vai acontecer? O povo vai lá para Curitiba e vai tirar eu de dentro da cadeia e eu quero ver o que vocês vão fazer. E o que aconteceu? Ele veio para cá, ficou um tempo aqui, montaram o acampamento lá na frente, né? E todo dia, só que assim, nada de tirar ele de lá. Nada de tirar ele de lá.
o que aconteceu, né? Precisou ali, né, de um artifício, né, de uma mão amiga para tirar ele da cadeia e deixar ele em liberdade, né? Daí o processo que todo mundo, isso daí todo mundo já sabe, não vou ficar falando ali. o que aconteceu aqui, tá? Perfeito. Mas beleza, o que acontece? Ele falou assim, cara, o que ele pensou na cabeça dele? Poderia ter pensado, cara, me ferrei. Eu Sim. achei que eu ia lá ficar uma semaninha, o pessoal ia me tirar, né? Acabei ficando 2 anos lá e só saí porque, né, teve uma mão amiga ali que acabou me tirando. Ou seja, esse povo é ingrato. Esse povo não fez por mim o que eu fiz por eles, entendeu? Esse povo vai se ver comigo. E se Sim. esse cara tiver com esse sentimento, né, de vingança? Porque pensa o seguinte, ele tá com quantos anos? 70 e alguma coisa? 70, quase 80. 78, isso, mais quando ou menos. acabar o mandato dele, ele tá com 80. Com 80. Então, ele tá com 78, se eu não me engano. É por isso que eu acho que ele nem assume. É um dos motivos. Imagina o seguinte... 77. Então tá. Imagina o seguinte, se ele pega... quando ele saiu da cadeia, né? O que qualquer pessoa comum faria? Falou assim, meu amigo, me livrei dessa bucha, tô pegando meus netos, arrumei, tô com uma mulher aqui, com um novo amor, né? Sim. Vou pegar minha mulher, vou pegar meus netos, vou viver na beira da praia. E tchau. Tchau, pardal. Entendeu? Sim. O que era para eu fazer, eu fiz. Agora, boa sorte para você, para quem vai ficar aí. Agora é com vocês. Eu mudei a história da esquerda no Brasil. Sim. Entendeu? Agora, eu vou descansar. Entendeu? Sim. Vou pegar meus netos, vou pegar minha mulher e vou pra beira da praia, vou viver lá até... Pô, ainda mais com a saúde debilitada, o jeito que ele tá, Exato. os probleminhas dele e tal. Já é um senhor de idade. Já o senhor já fez o que tinha que fazer. Sim. Agora, esse cara resolve voltar do nada pra cena política. Mas é o que eu digo, né? Da leitura que a gente começou o assunto aqui, pode ser que ele não assuma. Caso venha a assumir, ele vai, por um período curto, irá sumir de alguma forma, e quem vai tomar a frente é outro. Sim. E isso tudo baseado naquilo que a gente levantou das 5 questões, né? Então, os beautiful people aí da vida, né? Vai dar um BO miserável para nós aqui na OTAN, não foi na OTAN, nada a ver, mas nessa reunião que houve aí para poder poluição e Sim. tal, papá. Pô, tem uma galera que não sabe disso, certeza que você sabe. O Brasil ganha uma graninha, claro que para o seu bolso, eu acho que sim, é uma grana violenta, mas para uma nação não é. Então, os países que são desenvolvidos e que poluem o mundo, eles pagam para o Brasil um valor X. Ser a fazenda do mundo. Exatamente. Eles não querem. Aqui eles votam para não desmatar, para não poluir, né? Para não mexer em nada, e lá eles tacam o pau. Fazer tudo isso. E eles pagam um percentual por isso para o Brasil. Porque aqui o Brasil é o que segura a onda, né? Sim. Paga para outros países aí também subdesenvolvidos. Então, tem muita coisa que vai acontecer. E deixa eu te fazer aqui uma proposta. Uma proposta não é indecorosa e não é de João. Vamos lá. Eu gosto muito desse tema, gosto muito desse assunto. Como nós estamos nos conhecendo hoje pessoalmente, quero te fazer aquela famoso... A gente termina aqui onde está num hype do assunto, com gosto de quero mais. Sim, claro. Né? E aí a gente marca uma segunda, né? Uma segunda talvez até com mais alguém aqui junto para dar a continuidade desse assunto. Na verdade, o Peru de Fora vai ser outro convidado. Ótimo. Não, perfeito. E aí tu pode me ajudar a trazer esse convidado também. Como a gente falou lá no começo, tá? Esse bate-papo aqui, ele foi bem despretensioso, né? Leve. Para quê? Para a gente colocar coisas na mesa, falar de política, né? Que foi o que você me chamou aqui para a gente conversar. Sim. Mas de uma política não de lado A contra lado B, não de Chico contra Francisco. Não, vamos falar
do que está acontecendo atrás dos bastidores, A geopolítica. vamos ver o que o mundo inteiro consegue influenciar no Brasil, né? O que o Brasil representa para o mundo, né? Também isso é muito importante para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, o porquê que o mundo inteiro tem interesse, né? Nas eleições do Brasil, né? O que tem a ver a Copa do Mundo com tudo isso, né? Sim. O que tem a ver a Copa do Mundo e tudo mais. Então eu acho que hoje a gente já só colocou alguns pontos, né, de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, para elas dar uma analisada e falar e ajudar também a gente com algum tipo de ideia para a gente numa próxima oportunidade a gente pegar algum tema disso, porque assim, cada coisa que a gente colocou aqui dá um podcast, tá? Total. Entendeu? Se a gente for falar das famílias mais ricas Total. do mundo, se a gente for falar da teoria da conspiração, se a gente for falar de qualquer coisa aqui, dá um podcast. Só que é o seguinte, a gente sabe que por mais que hoje tem essa janela, né, de oportunidades na internet, que amanhã pode não ter. Não ter. E eu tenho que aproveitar ao máximo esses dias, até 1º, 3º de janeiro. Então, porque ali, como eu falei, o público, eles têm uma artimanha feroz, né? O governo, de transformar coisas ruins em boas, através de palavras, né? Perfeito. A gente já ouviu, né? Não é ditadura, né? Sim. É a revolução. Né? Não é censura, né? É regulamentação das mídias. Das redes sociais. Das redes sociais, entendeu? Então, tudo que é feio pode virar bonito com uma simples palavra. Mas hoje, ainda a gente vive, né, num país democrático, que a gente consegue fazer um podcast, que a gente consegue trocar ideias, né, abertamente na internet, mas espero que isso não cabe, né? Que permaneça. Mas tem muito assunto que dá para agregar, né? Porque é nisso, tá? Sim. Não adianta você ser um especialista em Bolsonaro, não adianta você ser um especialista em Lula, isso não adianta. Você tem que saber, vamos começar daqui, vamos fazer o caminho inverso, tá? Porque eu fiz o caminho totalmente contrário. Eu comecei estudando história, né? História, você tem que saber o porquê. O que é a direita e o que é a esquerda? Por quê? Sim. Da direita e esquerda. De onde vem isso? Daí vai lá em Luís VI, né? Que as pessoas que estavam da direita dele são as traidoras, e daí eles cortou a cabeça do pessoal e tal, e começou lá o negócio de direita e esquerda, e daí percorrer, né, a linha do tempo para chegar nos dias de hoje. Perfeito. Beleza, vamos fazer o contrário. Vamos começar por hoje, pelo cenário político, e vamos dando suporte, né? Vamos dando tudo o que precisa ali de guarida para a gente chegar a entender a um contexto geral, porque se a gente ficar só nessa discussão rasa de, que nem eu te falei, Bolsonaro, Lula, de direita e esquerda, você não chega a lugar nenhum. Você entra num looping na sua cabeça, naquele, né, looping jurídico, looping político, que você vai, agora está desenvolvendo, daí você está no mesmo lugar. Então você tem que ter argumentos, artifícios para você... a gente está aqui, na verdade, para ajudar a pessoa a pensar. Exatamente. Essa é a frase. E eu tive uma pessoa que falava assim, eu não acredito em extraterrestre, mas que eles existem. Essa frase não é minha, é de uma outra pessoa. E eu peguei essa frase e fiquei pensando nela durante anos. Isso eu tinha meus 15, 14 anos. Hoje eu tenho 45. Então é muito tempo pensando nessa frase. E a gente chega num consenso do seguinte: a população, a grande massa, não está preparada para receber uma informação dessa. Não. Se eles existem ou não existem, não sou eu que estou dizendo. Mas se falar para a massa que existe, cara, vai ser uma zona que vai acontecer. Sim. É igualzinho no mundo da política, no mundo jurídico também. Se chegar e abrir o jogo, complicou. Não. Complicou, a pessoa surta. Então, a mídia aberta fala o que quer para os seus rebanhos. Exatamente. É fácil pregar para convertido, né? Pô, total. Aí você tem uma mídia que hoje já não é tão grande, que
os canais fechados, né? Televisão paga, mas canal fechado, que algumas informações são pinceladas. Ó, tal coisa assim. E aí veio uma terceira mídia, né? A internet aberto aí, os streaming da vida, como nós estamos aqui, colocando para as pessoas. Ou seja, só vai chegar até nós, né? Até nós, internet, YouTube, quem tiver interesse e sagacidade de informação. Exatamente. E aí vai cada vez o filtro ficando maior. Porque para chegar num assunto desse, a pessoa tem que ter saco para estar acompanhando durante um tempo longo. E aí tem que ter mais sagacidade ainda para pegar tudo que a gente falou. A gente citou nomes, mostramos referências, fontes. Inclusive, né, a gente vai deixar uma liçãozinha de casa pro pessoal ali, né? Vamos Boa. deixar alguns nomes para essas pessoas dar uma estudada, dar uma analisada, uma pesquisada, né? Vou até abrir aqui, sim. Vai, solta o primeiro. Vamos começar pelo começo, né? Manda. George Soros. George Soros, tá aqui. George Esse Soros. já tá lá. Esse a gente falou bastante, né? Isso. John Rockefeller. John Rockefeller Davidson. John Rockefeller. O Davidson é o avô dele, se eu não me engano. O John Rockefeller é o cara que foi praticamente o dono de todo o combustível nos Estados Unidos. Ele monopolizou, né? Teve inclusive foi feita a lei do não monopólio por causa dele, né? Tá ali. John Davidson Rockefeller. John Rockefeller, né? Família Rothschild. Família Rock Shield. Shield de blindagem? Isso, deixa eu ver ali, não estou acompanhando ali. Quase isso mesmo. Isso, né? Essa família Rothschild ali tem que pesquisar ao ponto de chegar. De saber que Karl Marx, né? Que isso daí é uma baita de uma família burguesa. Uma literatura. Né? Uma das mais ricas do mundo, né? Sim. Pesquisar, fazer uma liçãozinha de casa ao ponto de saber, né? Que Karl Marx, que era a pessoa que mais... a luta dele era contra a burguesia, que nos últimos anos da vida dele foi morar na casa dos Rothschilds, né? Aí, ó. Né? Qual mais? Próximo? Assim, daí tem as 30 famílias, né, mais ricas, né? Que tá o Bush, Clinton, né? Isso daí a gente não tá falando de George Bush, não. Tá? A gente não tá falando de Bill Clinton, não. São pessoas aqui que são bem mais velhas, bem mais antigas, que aí a gente tá falando aí, é um plano de mais de 100 anos, né? Muitas gerações, essa palavra que eu tava procurando aqui. Seriam russos da oligarquia? Sim. Então os oligarcas. Tem. E assim, vou ajudar essas pessoas a pensar para não ficar um negócio tão chato. Mas por que a gente vai procurar sobre essas famílias, tá? Por quê? Porque tem uma linha de raciocínio que, resumidamente, fala o seguinte, que essas pessoas que são... aí tem vários nomes, tá? Não se espante se você começar a procurar esses nomes, aparecer lá que eles são os Illuminates, entendeu? Exato. Que eles são isso daí, mas o importante é você entender que uma veia, né, dessa teoria é que essas famílias, né, ela detém praticamente 90% de toda a riqueza do mundo. Sim. Só para você ter noção, um prédio tem em média aí 30 famílias. Então imagina um prédio, eles dominar praticamente toda a riqueza, todo o dinheiro, né? Sim. O dinheiro que roda no mundo. Eles são donos de praticamente 90% do dinheiro que roda no mundo, tá? E essas 30 famílias, elas praticamente brincam com o resto do mundo como se fosse uma fazenda de formigas. É isso. Entendeu? Sim. Onde que eu vou... não, não sei se você, quando você era criança, já chegou a fazer fazenda de formiga. Você pegava um monte de formiga, daí você fazia uns morrinhos, essa daqui vai ser a casa dela, essa daqui vai ser o lugar onde ela... Daí você fazia uma fazendinha ali e deixava as formigas brincando. Sim. Esse pessoal, nessa teoria que eu tô te falando, tá? Que eu gosto sempre de deixar claro que não existe verdade absoluta. Sim. Né? Mas a gente tem que saber os pontos de vista para a gente poder debater. Que eles que decidem o país que eles vão quebrar, o país que eles vão... que agora vai ser
uma potência. Perfeito. Né? Por quê? Porque eles precisam fazer isso. Teve vários países. Eu vou dar um exemplo. A China. E foi mesmo. Foi o que aconteceu na China. Exato. A China, ela pegou, foi instalado lá o comunismo, acabou com a China. Eles foram treinados para comer tudo o que andava sobre a terra, né? Tudo que respiravam, ou seja, imagina a dificuldade que esses caras não passaram. Entendeu? Tá doido. Para eles comerem tudo que anda, tudo que respira, eles comem. Eles desenvolveram essa habilidade, né? Sim. E lá é um regime totalmente comunista, né? E depois disso, acho que eles sugaram tudo que poderia sugar, aí eles falaram assim, não, vamos abrir para o capitalismo. Abriu para o capitalismo, né? A China virou uma grande potência de novo, né? Sim. Em poucos anos, né? E é o que eles fazem, eles chegam nos lugares, eles sugam todas as riquezas que tem lá, entendeu? E sempre tem um boi de piranha. Com certeza. O que aconteceu na Rússia? Entendeu? Sim. O Muro de Berlim, Sim. entendeu? É outra. Muro de Berlim, na Rússia. Dá-lhe caos. Dá-lhe caos, entendeu? O lado do Oriente, do Ocidente, Isso. pegou, defasou o que poderia fazer. Não, agora o que vai acontecer? Coloca a culpa no muro, derruba o muro, entendeu? Sim. Na Rússia, o que aconteceu? O errado foi o errado foi o... Stalin. O errado foi o... É esse mesmo que a gente tá pensando, né? Mas sempre tem que ter um boi de piranha. Tem entendeu? que ter. O Stalin, entendeu? Stalin, o errado isso. foi em Stalin, né? E aí por diante. Por quê? Eles não aparecem. Exato, não pode aparecer. Entendeu? Aí o que acontece? Na Venezuela, que está acontecendo agora? Dali a pouco acontece o que aconteceu e o que geralmente acontece com... Como que chama? Aquele lá do Oriente, lá, o Gaddafi. Gaddafi, entendeu? Daqui uns dias, se continuar desse jeito, ali na Venezuela o negócio vai ficar tão feio que eles vão pegar lá, vão querer colocar o Maduro ali numa fogueira e falar, não tem mais nada para comer, agora a gente vai comer você. Exato. Entendeu? E daí é a era pós-Maduro, que daí renasce uma Venezuela rica e próspera, como ela sempre foi, Sim. E tá tudo certo. E a culpa foi de quem? Do Maduro. Entendeu? Exatamente. A culpa foi de quem? Do Gaddafi. A culpa foi de quem? Do que aconteceu na Cuba? Do Fidel Castro. Entendeu? Exato. Então sempre tem o boi de piranha, entendeu? Sim. Só que ninguém sabe o que acontece por trás. Entendeu? Quem tá nos bastidores, quem tá financiando. Mas por quê? Porque ninguém quer saber ou não estão preparados para saber. E aí, como eu já disse em diversos pods aqui, por que não estão preparados? Não é só porque o governo A ou B ou C de determinada nação não quer que tenha educação no sentido de ensino. Não, porque tudo começa na base. E essa base ela vem da onde? Alimento. Você pode ter a melhor educação do planeta, beleza. Mas se você não tiver, enquanto bebê, criança, você também é pai, você sabe disso, claro. Não tiver alimentos que te dê poder cognitivo para poder chegar ao entendimento, né, depois lá dos seus 40 anos. Você cresce atrofiado. Atrofiado. Você cresce atrofiado, entendeu? Exato. E por isso que você tem que entender que sempre tem, né? Quando você vê uma pessoa falando uma coisa que você não concorda, não ache que é coisa da cabeça dessa pessoa. Sim. Nós somos produtos do meio que vivemos. Com certeza. Entendeu? Então, para aquela pessoa ter aquela opinião, né? Sim. Ela recebeu um monte de informação, foi bombardeada de informação. Ela recebeu uma carga tão gigantesca na mente dela que aquilo a transformou ela, entendeu? É a lavagem cerebral que todo mundo faz, é o que a gente é o que a mídia tradicional faz, entendeu? Total. Tudo o que agora deu uma parada por causa das redes sociais e tudo mais, internet, você vai lá, procura, mas até, sei lá, 10, 20 anos atrás, o que aparecia no Jornal Nacional era verdade absoluta. Total. Entendeu? E não só nele, né? Mas em novela, em outras coisas. Em todo lugar. Então, eu acredito assim que fica por aqui, entendeu? Essa nossa conversa, Sim. Que foi muito agradável, foi muito bacana. Já agradeço já de antemão já o convite,
né? Espero ter contribuído, né? Com certeza. De alguma forma ali, né? No propósito que a gente veio aqui hoje, Sim. né? Eu quero mandar um abraço aí para toda a minha família, para o pessoal aí que são o pessoal que já te acompanha, né? Quem quiser me seguir, quem quiser me chamar para a gente trocar uma ideia. Rede social. Tá? O meu Instagram lá tá Watson Bueno, tá? WATSON, Bueno, normal, tá? Me chama lá, me adiciona e, aliás, começa a me seguir, a gente vai conversando, vamos trocando ideia e me apresenta outros temas lá pra gente já trazer na nossa próxima, Vamos. entendeu? Porque isso daqui foi um começo, né? Isso. Vamos falar que isso daqui foi um brainstorm pra gente Perfeito. mandar mais informações e mais, a gente vai fazer mais bate-papo desse, entendeu? Chega de ficar falando de fulano e de ciclano, vamos falar de coisa nova, né? Vamos Coisa falar inteligente. de coisa inteligente, coisa que só tá em livro, né? Exato. Só para até finalizar, sabe por que nos Estados Unidos você não vê debate político? Sim. A audiência nos Estados Unidos é muito baixa em Perfeito. debate político. Aqui é um show, né? Aqui é um show de horrores, mas é um show. É um show. Né? Mas lá não, porque a maioria dos debates que tem lá nos Estados Unidos são pautados todos em histórias que estão nos livros. Sim. Ou seja, imagina que não chega a ser chato, mas a gente ficar falando, né, você levanta uma hipótese, eu levanto outra, tal, tudo baseado em livro. Por isso que não dá audiência. O que dá audiência? É fazer aquele show de horror, Caos. é ficar ofendendo o adversário, né? Então, mas aqui o que a gente está querendo trazer? Chega de horário político, disso, o que você vê, o que eles falam, né? É igual fala naquela música lá, né, do Charlie Brown, né? Na TV tudo que eles falam não é sério. Sim. Não é sério mesmo, entendeu? Então a gente precisa saber que independente do que sai da boca deles, qual que é a intenção que está no coração deles. Perfeito. Né? Então Perfeito. muito obrigado, meu amigo, né? Foi um prazer. Pô, Bueno, eu te agradeço imensamente e principalmente pela palavra que você usou agora, amigo. Eu estou te recebendo aqui no seio da minha casa, né? Para quem não sabe, o estúdio é dentro da minha casa e quem eu recebo aqui eu já considero como amigo. Então, meu muito obrigado por ter vindo, por ter participado, ter dado o seu tempo, um pouquinho dos seus neurônios para queimar junto com os meus aqui. Isso é legal, mas tem uma boa causa, né? Levar informação às pessoas, propagar para o universo, né? Então, fico muito grato. Vou fazer uma casadinha igual de luta, né? Para a gente poder desenrolar. Se quiser me apresentar alguém, pô, Imperador, tem esse rapaz aqui ou essa moça que é legal para trazer, a gente fazer um papo. Pô, vamos junto, não tem problema. E meu muito obrigado mesmo, tá? Sigam ele na rede social. E você acabou de receber um conteúdo dos mais brabos que teve aqui na Ecom Podcast e eu não pedi em nenhum momento. Então você pode agora se inscrever no canal, ativar aquele sininho e dar um like. Porque é dessa forma que nos ajuda e a gente faz o entendimento de que esse conteúdo ele teve alguma relevância para você e faz com que a gente traga cada vez mais situações gostosas, prazerosas e repleta de inteligência e informação. Do mais, fiquem em paz.